Agora sim. 1, 2, 3, foi. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao programa Café, Cigarro e Trago, papos aleatórios de mesa de bar. Hoje aqui, diretamente dos estúdios do Universo com Life, junto com a Karina, agência e produtora, e a gente aqui na presença do sociólogo Marcelo Noronha. Também temos aqui na mesa o Márcio Meira, que é blogger e ele fala para ser mentira, então vamos lá. E o Rodrigo Visoto, músico e jornalista, então vamos falar e discorrer algumas coisas sobre o rock and roll. Você deve estar pensando aí, café, cigarro e trago, rock and roll, Lobão, é verdade, somos umas referências do rock lá dos anos 80. Vamos transcorrer sobre esses temas e muitas coisas a mais. Vamos também dar dicas de livros aqui, sempre ao vivo aqui, diretamente do Shopping João Pessoa. Então quero iniciar já essa conversa aqui com o nosso amigo Marcelo Noronha para falar um pouco sobre o rock and roll. Ele de fato errou, Marcelo? Conta aí pra gente. Não, eu acho que o rock não errou. Eu acho que o rock ele ficou um pouco engessado. Eu acho que aquele rock mais raiz, como a gente chama, mais que era ligado à atitude, se usava muita ideia de que era mais atitude do que música, a música era mais simples, e o rock ele engessou porque ele entrou num sistema de mercado, virou um produto. Ele virou um produto, ele passou a atender segmentos, como outros estilos musicais, não só o rock. Mas o rock, ao mesmo tempo que ele lá dos anos 50, ele continua moderno, Tem muita banda boa aí no mercado chegando, aprendendo novas tecnologias, tentando manter um pé na sua origem, que está muito ligado ao blues também. Então, acho que ele não errou, mas ele precisa se reinventar de novo. Hoje aqui o Márcio estampando o rei do rock, Elvis Presley aqui, então também aproveitando para saber, na tua opinião, onde é que o rock and roll ou não errou? Não, ele não errou, como o Marcelo falou, ele ficou estagnado, ele não entrou na evolução do pop. Então o pop se reinventou, a própria Madonna, essas artistas pop mais grandes, maiores assim, mais grandes é horrível. E eles se reinventaram com o tempo, fizeram coisas novas, e o rock meio que ficou, que nem o Marcelo disse, ficou meio engessado, ficou meio parado no tempo. Agora que está começando a surgir umas bandas diferentes, umas bandas melhores, ou com mais ênfase, mais pro pop rock, inclusive, do que propriamente pro rock. E o rock deu uma puntamolizada mesmo. Eu vou contrapor um pouco, porque na verdade, se a ênfase hoje do rock não está em voga, digamos assim, perdendo para outros gêneros, onde é que ele se perdeu então? Porque na verdade hoje a ênfase se dá e o gosto. Tem mais a questão de mercado também, a própria mídia não direciona para outros, tipo funk, sertanejo, pagode, então o rock ficou meio... E já que eu falei de Lobão, e a gente vai remeter então lá aos anos 80, 85, foi o Rock in Rio, um marco histórico, onde várias bandas se consagraram ali, começando com Paralamas, antes já tinha Legião, tinha o pessoal da turma da Colina Norte do Brasil, da Plenibude, do Capital Inicial, enfim, começava a iniciar ali um pouco do rock. Então a gente pode perceber que o Lobão também já estava na Blitz um pouco antes, tinha camisa de vento e tal, enfim. E a gente falou do Lobão no começo do nosso bate-papo aqui. Queria falar um pouco dele, porque ele é uma figura de contestação, até hoje, nos dias de hoje, e o rock tinha essa figura naquele tempo, sobretudo também na imagem do Cazuza, do próprio Renato Russo, do Legião, ali tinha atitude, hoje se perdeu essa atitude. Eu acho que a gente... Bundamolismo, quando falou, Ficou meio bunda mole, entendeu? Porque não tem ninguém de atitude tomando uma frente, como tinha o Lobão, tinha o Cazuza, tinha o próprio Dinho Ouro Preto, tinha o Renato Russo, tinha o Paulo Ricardo da RPM, então tu tinha várias lideranças assim, de contestação, e cada um ocupando seu espaço de formas diferentes, mas pelo rock, E hoje não se tem isso. Hoje quem você citaria assim, em termos de contestação e atitude? Cassiel, talvez, alguma das... Foi das últimas, talvez a mais Cassiel. recentemente, talvez a Pitty, mas nada de relevante, assim, de relevante pro rock mesmo. Eu sei que vou comprar briga com muita gente que é fã da Pitty. A ideia aqui é polemizar também, não vamos ficar numa pauta engessada, porque a gente sabe que cada um tem seu gosto e a gente sabe que... Aliás, Rodrigo, o Rock and Roll e o título do programa são dois mega hits do Lobão, que é o do disco homônimo, o Rock and Roll, que aliás foi uma capa bem complicada, O Lobão e a prima dele, Isso.
Hoje seria cancelado, com certeza. É verdade. Hoje seria cancelado. Eu queria usar uma canção da Rita Lee, dos anos 80, que ela fala assim: o roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido. Então ela marcou a ideia de atitude, né? O rock que chegou para nós aqui vinha da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, né? Então tu tinha a figura do Maldito, o Lobão incorporou um pouco essa figura do Maldito, como a Rita Lee também, foi presa, questão de porte de drogas, ela foi presa inclusive grávida, foi uma polêmica muito grande. Foi isso que resgatou ela no Regina, então ela sempre foi. E sendo mulher, num outro contexto, imagina anos 60, Brasil com censura, ditadura militar, né? Então o rock ele teve muito dessa energia da contestação, dessa atitude. E a gente, quando chegou nos 80, a gente criou um novo perfil de roqueiro. Tinha Raul Seixas, né? Os Mutantes. E a gente passa a ter o que foi chamado na época do rock de Brasília, que muitos dos artistas ali, Herbert Viana, Renato Russo, eram universitários, filhos de pais de classe média alta, pais militares, inclusive. Então eles tinham um perfil socioeconômico diferente do que seria o roqueiro tradicional, o roqueiro maldito. Então, os Paralamas eles sofreram um pouco esse preconceito, que seria um rock comportado, né? Inclusive o Lobão teve rixas históricas com o Herbert Viana, depois o clima foi apaziguado. O Lobão é um cara importante, ele capitaneou um processo da gente poder lutar pelos direitos dos artistas, né? A questão da venda dos CDs e marcar essas vendas. Mas eu acho que o rock, nesse sentido, ele teve uma transposição de classe social. Ele é um rock que veio para nós aqui da Inglaterra, um rock branco, digamos assim. É isso. O Police é uma banda que eu gosto muito, todos aqui na mesa, né? Inclusive eles falaram do Regata de Blanc, que é o primeiro ou segundo álbum deles, que era o reggae branco, né? E eles trouxeram elementos de Jamaica. Então o rock ele foi se transformando, né? No momento que ele foi se tornando mais universal, ele sai de um segmento de público e passa a incorporar influências de vários estilos, de vários países. Então ele se engessou por um lado, mas por outro lado ele se criou... Paralamas chegou esse estigma no Rock in Rio em 85, de imitar o The Police, tinha essa situação? Tinha. Eu quero aproveitar, eu vou cortar um pouquinho assunto, mas a gente volta, porque já que falou da Rita Lee, a gente falou de uma situação, né, que a Elis Regina resgatou ela na prisão nos tempos da ditadura, né? E aí, isso está comentado aqui na autobiografia. É bem cedo, já está destacando, que a gente fez aqui nesse livro, Rita Lee, uma autobiografia, que conta um pouco dessa história, né? É uma obra de 2016 e ela narra, né, vários fatos, né, desde da época dos Mutantes, passando pelo Tutti-Frutti, enfim. Então fica a recomendação, a gente ia destacar um pouco mais tarde, mas já que pegamos esse gancho, essa e outras tantas histórias, né, do rock ali flertando com o MPB também, e a própria situação da Rita Lee, com a Elis Regina, é muito interessante. Eu recomendo, então fica a minha dica hoje do dia aqui, e espero que quem curta ou possa ver nas principais livrarias, certamente vai ter essa obra aí, que enfim, quem não leu, fica a recomendação. Café, Cigarro e Trago, papos aleatórios de mesa de bar, um oferecimento aqui do Shopping João Pessoa. Há 54 anos o Shopping João Pessoa é um lugar especial, feito para você. Te cortei, mas vamos tomar as situações. Então, enfim, tu estava falando de todas as questões, né? Eu acho que a Rita Lee é uma figura muito importante, porque o rock sempre foi considerado muito masculino, em lugar de homem, né? Embora a gente saiba que uma das primeiras roqueiras realmente foi mulher, mas ela tinha uma origem mais no blues. E ela foi pioneira nesse sentido, já capitaneando os Mutantes, né? Ela foi muito polêmica, ao mesmo tempo ela era uma personagem assim que divertida, ela tem um trabalho lindo, até que é o circo, né? Ela se apresentou no país inteiro junto com o Roberto Carvalho. Então, com o tempo, ela se transformou no rock família dos filhos, o Beto Lee, que hoje toca nos Titãs, virou guitarrista dela. Então, a Rita é uma... Mesmo quem não gosta do trabalho dela, é fundamental quando a gente pensa em rock falar de Rita e Raul Seixas. Né? Raul muito importante, e ambos, uma curiosidade, né? Ambos parceiros do Paulo Coelho, que também é um escritor maldito, um cara que mais vendeu aí no Brasil durante muito tempo, mas um cara que trouxe uma poesia que refinou a letra. Sem dizer, o rock, a letra, quando a gente traduz o rock, a gente já não gosta. Rock, letra boa é só Sting, John Lennon e meia dúzia de caras. Rock, atitude, e de repente ele traz uma poesia, tem um sentido meio esotérico, que ele coloca nas canções que foram musicadas pela Rita e Raul. Vamos falar de Paulo Coelho, de Cazuza, enfim, tem muitas coisas. Até porque
quando surgiu essa fase, assim, até aquele momento o rock era feito por versões da Jovem Guarda, era só versões de músicas em inglês para português, então não tinha uma coisa daqui mesmo, uma coisa enraizada aqui, era uma coisa muito superficial. O Raul, ele cantava, ele fazia cover do Elvis Presley, e a Rita era apaixonada pelo Paul McCartney, pelos Beatles, e também o próprio Caetano, os primeiros álbuns dele, 77, ele já fazia versões de letras dos Beatles. Aliás, ele cantava em inglês mesmo, ele fazia versão no sentido da roupagem. Ele dos seus Panteras, né? Isso na Bahia, lá. Então a gente vê a influência. Eu tenho uma entrevista do Gil, que eu não lembro a referência agora, mas que ele fala assim: olha, eu nem era um cara tanto do rock, eu tinha uma admiração pelo Jimi Hendrix e tal, mas quando eu comecei a conhecer o trabalho dos Beatles, tudo mudou. E é uma geração inteira. O Beatles é muito mais que música, é um produto, é uma cultura, todo mundo tem camisa de Beatles. Tem crianças que nem ouviram Beatles, mas usam uma camisa dos Beatles, o Yellow Submarine. Eles são artistas que criaram um estilo, né? Eles viraram muito mais que a música. Partem da música, são músicos, mas eles criaram uma cultura, inclusive do videoclipe para nós. O Help, com os filmes de rock and roll, a gente trouxe um livro aqui para falar dos filmes de rock. O Help, ele foi assim, algo que criou uma estética musical. Até deixa eu fazer uma ambientação, que a gente está aqui ao vivo no estúdio aqui do Universo Live, mas antes de começar tem uma galerinha ali, a gente falou, inclusive com a tua filha da camisa dos Beatles, uma jovem adolescente, então isso está, digamos assim, vivo ainda, né, em todas as gerações. Sim, acho que por isso que eu não concordo com aquele o tiozão roqueiro, que rock morreu. Não, cara, não. Ele deu uma descansada, mas ele está sempre ali. Ele está sempre ali. Quando precisa, tu chama ele vem. Não adianta. O rock nunca morre. Isso não tem como. E a gente falou também de Jovem Guarda, seria uma reprodução, talvez, não tão refinada, do que seria o rock inglês naquele momento, né? Com Erasmo, Roberto, enfim. E era, digamos assim, talvez genuinamente era pelo menos uma primeira expressão que ali poderia nascer o rock. Né? A gente está voltando ainda antes, né? Sim, antes da Jovem Guarda. Inclusive, a qualidade das gravações, claro, a tecnologia da época, tudo. Os instrumentos também eram bem ruins. Sim. Bem ruins. Até os anos 80, o músico brasileiro conviveu com instrumentos de segunda linha, com amplificadores de segunda linha, então a qualidade sempre ficava um pouco prejudicada por causa disso. Na realidade, o talento do roqueiro, do músico brasileiro em geral, sempre superou isso. Se tu levar em consideração a qualidade, as produções técnicas, inclusive um artista gringo do nosso era bem distante, diferente, entendeu? Era muito distante. Tu falou também, a gente estava falando de Gilberto Gil, Itali, e aí também veio o tropicalismo depois, né? Sim. Senão essas vertentes são movimentos que... Sim, e o Jovem Guarda, importantíssima, e o Gilberto Gil que trouxe o rock para MPB, ele foi lá buscar os Mutantes para fazer um dos festivais, né? Tem uma frase interessante, uma vez que eu vi o Frejá, do Barão Vermelho, ele falou assim, em relação ao Roberto Carlos Rey, né? O Roberto Carlos é um artista que fez uma transição do grande rock, do Elvis Presley, para o Frank Sinatra, porque a música dele virou de orquestra, com as flores, né? Enfim, com aquela coisa meio global, né? Que ele ficou muito preso, acho que ali na programação de final de ano. Mas assim, a gente teve elementos muito importantes, porque o que a gente tinha também nesse momento? Uma MPB que era considerada mais politizada, de elite, que vinha de uma casta do Rio de Janeiro, que é a Bossa Nova, e ao mesmo tempo o rock também, embora sendo ligado ao eixo Rio de São Paulo, ele traz um apelo mais popular, e daí surgiu o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, o Conivon, um pessoal que hoje está aí produzindo, né? Que realmente foram se reinventando. O Roberto ele migrou para um outro estilo musical, mas outros músicos ficaram nas baladas, no rock, Vanderleia, enfim. Então a gente teve as nossas músicas. Tem até hoje, a gente fala no bonequinho aquele Funko, né? Mas nos anos 60 no Brasil tinha os bonequinhos que eram iguais aos Beatles, que eram com o Roberto Carlos. Sim, né? E também o Conivon. O corpo é igual dos Beatles, todo preto, mas o rosto mudava. E a própria reprodução daqueles filmes dos Beatles, eu acho que os Beatles foram muito felizes na sua obra artística e musical, mas nos filmes eu confesso que eu sou muito fã. E o Roberto Carlos também, daqueles filmes de Sessão da Tarde. Ritmo de Aventura, o próprio Elvis Presley. O Elvis também, né? Os filmes fraquíssimos, mas a música segurava o filme. Exato, a indústria... o Roberto virou... Eles criaram isso, né? Os Beatles eles trouxeram antes, claro, o Elvis Presley,
Mas assim, eles reafirmaram essa ideia, no caso mais do clipe, né, do filme, do clipe, e isso chegou, claro, que no mundo inteiro, né, especialmente nessa parte mais ocidental aqui. E é interessante, porque quando a gente fala do rock, claro, Rita, Raul, Mutantes, mas a Jovem Guarda, né, elas têm um papel fundamental na popularização da música, né. E esse diálogo que o Gil trouxe, que o Caetano trouxe também, de jogar o rock para fazer um diálogo desses estilos, foi fundamental, assim, no momento que o Brasil estava muito fragilizado, justamente por causa da censura, né. Sim. Então foi realmente um rock de atitude ali. O Márcio falou no começo do programa sobre a questão da capa do Lobão, e eu quero retomar isso para saber, e fica a pergunta aqui, para saber o que vocês estavam fazendo naquele ano, né? E qual o som que vocês ouviam, né? Então, a gente está aqui diretamente do programa Café, Cigarro e Trago, oferecimento do Mac Cheese, aqui no Shopping João Pessoa, você encontra o Mac Cheese, um fast casual de culinária americana com foco em massas americanas com molho de queijo, frango frito e hambúrgueres. Eu já experimentei, muito bom mesmo, sai numa panelinha, olha, fica a dica aí então, tá? Márcio, diz para nós aí o que tu fazia naquela época, né? Que som que tu curtia, o que tu fazia, qual era o teu comportamento, qual era a tua idade? Eu comecei no rock, escutando Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, que foi uma influência muito forte para mim, um cara que eu gosto muito até hoje. Mas do rock, quando começou o rock nacional, quando eu escutei o Realce do Gilberto Gil, aí eu comecei a entrar mais na vibe da música nacional, que eu achei um disco sensacional, um disco que me cativou muito. E eu comecei a entrar na vibe dos músicos das bandas nacionais, dos artistas nacionais. Então eu escutei de tudo, assim. Mas quando eu escutei o Lobão e os Ronaldos, o primeiro, que o Lobão meteu o pé na New Wave descaradamente, com as batidas, com teclados, sintetizadores. Mas o Lobão e os Ronaldos tem muitos, se você perceber, ele tem muito. Inclusive aquela música que eu te falei, muito B52, muito enraizada na New Wave. E aí, pô, o rock é divertido, é legal. E aí começou, aí quando eu conheci o rock and roll, eu já estava numa fase um pouco mais, entrando para a fase quase adulta já. Não vou abrir muitas gavetas, senão posso ser preso, né? É bom não abrir muita coisa. Não, mas foi uma época muito legal, muito criativa do rock nacional. Acho que 85, 86, assim, até 87 foi os anos espetaculares para o rock nacional. De bandas muito legais, confirmação de bandas muito boas. Inclusive muitas que a gente nem gostava, tanto aquelas que tinham um sucesso só, que a gente sabia que era uma coisa efêmera, né, que ia passar, mas acabava, de tão ruim, acabava sendo boa. Eu acho que os anos 80 tem muito isso. Mas sabe o teu depoimento de vida dos anos 80? Pegando um pouquinho antes só o Lobão teve uma coisa interessante, que ele era baterista, ele tocou na Blitz, e ele chegou a tocar com a Marina Lima. Sim. Né? Ele faz a bateria de Me Chama, que foi um sucesso, que é a autoria dele. E ele foi aprendendo a tocar guitarra. Ele conta até que o solo de Me Chama, que é muito famoso, ele foi buscar referências de um colega dele, músico, para poder tirar aquele som. Então, já na época dos Ronaldos, ele estava aprendendo, isso era interessante, ele ia fazendo música e aprendendo. O próprio Dado Villa-Lobos, ele dizia nas entrevistas, que eles não tocavam muitas músicas dos outros artistas, eles tocavam as dele, e ele ia aprendendo a tocar. Um pouco dessa coisa do espírito do rock, tu vai fazendo, né? As coisas vão acontecendo. Nessa época de 86, 87, eu já era órfão do The Police. A Polícia encerrou ali em 84. E aí eles lançaram, eles iam voltar e fazer um álbum assim, de covers não, de versões das próprias canções, mas aí o baterista ele sofreu uma lesão, caiu do cavalo literalmente, quebrou a fratura no costela, então eles ficaram com uma versão muito legal de Não Está Se Consumir, em 86, e outras duas versões que não tinha a bateria dele, tinha que ser bateria eletrônica. Foi um sucesso nas pistas, a gente estava tendo muito sucesso de danceterias em Porto Alegre na época, né? Muita festa e tal. E o Polícia entrou nessas épocas. Mas eu estava ouvindo já muito assim, mais um rock pop, né? Eu conheci o rock através do meu irmão, que ele é 4 anos mais velho. Então meu irmão ouvia muito Led Zeppelin e muito Queen. Então eu comecei a ouvir essas bandas, eu ouvi Supertramp, aí eu comecei a buscar a minha própria referência. E claro que eu cheguei ali na Rita, né? Aquele álbum do Tutti Frutti, que é maravilhoso, capa cor-de-rosa, maravilhoso. Mas fui buscar depois as minhas próprias referências, que já eram um pouco mais pop, assim. Eu, por exemplo, eu gosto muito de Smiths, eu gosto muito de The Cure, né? Então, assim,
Mas essas referências eu acho que são comuns aqui da Rush, né? Rush. Pegar essas bandas. Eu gosto muito do conceito de Power Trio, por isso que eu gosto muito do Rush e do Police. Eu gosto desses 3 músicos do palco, que tem que ser bons o suficiente. Eletrocortes. Marinha vai ser. Mas eu vou saber Eletrocortes da banda que eu toco. Rodrigo, mas assim, até eu toquei na banda também, né? Engenheiros da Bahia. Engenheiros, essa coisa do trio, os caras têm que se virar no palco, tem que tocar por 5. Não é fácil, a tarefa é fazer bateria e percussão, tocar baixo e cantar não é uma coisa tão fácil, como o Rodrigo diga, né? Tem que ter uma outra conexão neural aqui. Então eu tenho referências que, como nós somos amigos de longa data, acho que as nossas referências batem um pouco. Eu, na época de 85, eu estudava Rock in Rio, né? Paralamas e tal. Mas a minha vertente foi mais pelo rock pesado, né? Tinha Whitesnake, Scorpions, AC/DC, no mesmo tempo para o Back in Black. Isso que eu ia complementar, porque a gente entrou mais ou menos na mesma época para essa vibe mais pesada. Nós dois em toda a nossa geração, né? E tem dando saudades, porque hoje o Rock in Rio virou quase que rock sertanejo. Longe as opções que eu digo. Da Galeria Chaves, Rádio Ipanema, enfim. Saudades de quem estava nessa geração e também que se formou ouvindo rock, né? Mas eu me lembro bem que assim, as bandas que realmente marcaram foram, sem dúvida, Legião Urbana para mim, que ele começou a estourar o disco 1, o disco 2, enfim, depois, né, e ele está quebrando conceitos de músicas longas, Eduardo Mônica, depois veio o Floresta Caboclo. Então, assim, sem contar da poesia que é o Renato Russo, né, uma referência. E o Herbert chegou a dizer que a Legião era a maior banda, o Paralamas era que estava muito em evidência, né? Aquela banda que toca ao vivo, né? Aquela banda de Faustão, quem sabe faz ao vivo, o Paralamas sempre foi craque em fazer ao vivo. E ele dizia assim, eu não vou competir com a Legião, primeiro que são amigos, segundo que a Legião é uma religião. Porque as pessoas literalmente elas adoravam o Renato Russo. Ele teve um status de um John Lennon, de um Bob Dylan, de um profeta, de um poeta. Ele extrapolou a condição do letrista. Eu vi o Legião 2 vezes ao vivo e realmente era tudo aquilo mesmo. Ele, claro, a banda eu respeito muito, mas o centro realmente era o cara, a voz maravilhosa. Mesmo ele desafinando muito ao vivo, né? Ele gritava muito, mas a gente soube depois na biografia dele, bom, o rock tem muito isso, né, atitude, mas a gente soube depois que por ele mesmo, aí não é livro de fofoca, porque ele teve problema de alcoolismo e tal, então muitas vezes ele ia pro palco assim, mas gritava, ele gritava, era um grito afinado, mas ele gritava. Mas isso não quer dizer nada. Tem muitos vocalistas que são carismáticos, mas eles são por atitude, eles são desafinados, mas a música fica maior que aquilo, entendeu? A gente está falando justamente a atitude, a contestação que nessa época hoje... E não sei se tu percebeu, Marcelo, olha só, naquela época de 80, as bandas lançavam discos e não aleatoriamente tinha disco com 4, 5, 6 hits às vezes. E hoje o artista lança um hit que na outra semana já é velho. Eu não sei se a velocidade das coisas também favoreceram isso. A gente tinha um conceito de álbum, né? O artista que preparava a gente tinha ficha técnica. Né? Hoje tu prepara um hit. Tu não precisa mais ter, a gente juntava dinheiro, ia para as lojas comprar o álbum da banda. A gente às vezes só viu uma música na rádio, mas a gente queria conhecer o lado A e o lado B da banda, mesmo que a rádio não tocasse. Então, tu tinha um conceito, tinha uma capa, uma contracapa, ficha técnica. Hoje a gente tem que catar a informação. Tu não sabe quem está ouvindo uma música no Spotify, né? Tu não sabe quem é o baixista, o baterista, quem é o compositor. Nós não temos, a gente tem que catar a informação. Então o processo de composição do produto música, que é o show, o clipe, ele mudou muito. Hoje a gente sabe que pode manipular no estúdio, isso pode ser uma coisa muito boa, mas se tu manipular demais a qualidade musical e jogar esse artista no palco, ele não sabe tocar, não sabe afinar, ele não sabe cantar. Os autotunes da vida. Então, a gente que trabalha com música vê que tem caras assim que estão cantando super bem ali, mas na verdade é muito mais engenheiro de som que está ajeitando aquela máquina ali. Quando o cara vai pro palco, é um desastre. Tem que fazer playback. Tem gente que desafina dando boa noite. Bem isso. Segura esse papo aí que eu quero falar mais a respeito, né? E também já quero que tu apresente, já que a gente falou também de polícia, tu também tem uma dica de livro, já que estamos falando desse assunto. Eu também queria resgatar um pouco, a gente falou em poesia, falar também da poesia do Raul Seixas, né? Porque para mim, assim como a Rita Lee, foi um ídolo, né? Que abriu todas as portas do rock. Mas eu deixo apresentar aqui nossos apoiadores aqui do projeto Café, Cigarro e Trago. Top DJs, agência de DJs e DJs que promete revolucionar o mercado de eventos, com um acervo de mais de 30 mil vídeos e com profissionais com larga experiência. Pensou DJ e VJ para o seu evento é com Top VJ. Entre em contato aí pelo Instagram, @TopVJs.
Estamos na presença aqui então do Marcelo Miller e do Márcio Miller, do Marcelo Noronha e Rodrigo Zotto, né? Misturando tudo aqui ao mesmo tempo, mas... Agora, como Ao mesmo tempo agora. Sempre tem uma referência, né? Fala aí da tua situação aí de bibliográfica sobre o Sting, né? Mostra lá para os ouvintes e pessoas que estão nos assistindo aqui. Aqui, ó, Sting é uma biografia. Fala aí um pouco dessa obra aí. Eu trouxe esse livro assim, porque primeiro assim, eu tenho uma admiração pelo grupo, pelo artista, né? Eu acho que ele é um artista completo, ele canta bem, compõe bem, músico. Ele não é um músico virtuoso, mas muitos músicos eruditos elogiam porque ele trabalha com tempos diferentes na questão musical. Ele toca, ele grava com vários artistas, ele faz música erudita, então ele é um cara assim completo, faz teatro, cinema. Então essa é uma biografia interessante, porque o Sting é um cara assim que ele saiu da banda no auge. Ele foi ousado, porque normalmente as bandas terminam quando elas estão na decadência. E ele disse, não, eu vou sair porque eu estou no auge, eu vou pagar esse preço, eu vou querer criar um outro grupo. E ele fez um filme de rock de 85, que é um filme do início da banda. Normalmente as bandas também filmam quando estão no auge, e ele fez o contrário, ele chamou a banda, alugaram um castelo na França, e foram tocar e ensaiar. Inclusive a esposa dele estava grávida, e ele... Isso. E a esposa dele estava grávida, que também é atriz, e teve que parar o ensaio para ir para o hospital. E aparece até uma filmagem do parto. Então foi uma coisa muito inovadora para a época. Um jazz. Um disco então, que rendeu também ali no que rendeu o disco duplo, que era muito difícil chegar um disco duplo, era muito caro no Brasil. A gente teve uma crise aqui no Brasil que a gente não conseguia comprar disco, eles iam sem encarte. Era muito caro, não sei o que aconteceu na época tinha uma inflação absurda, astronômica, cada dia um preço dos produtos. Aliás, a versão de Blink on the Night, não sei se vocês lembram, para ela tocar na rádio, ela foi cortada pela metade praticamente. Eles tiraram o solo de piano, de bateria, Que era a parte do jazz, a parte do jazz eles cortaram para tocar no rádio. Assassinaram a música, né? É. Então, esse livro aqui, o Fora do Som, é interessante porque ele não fica preso nos seus hits, ele traz questões mais pessoais, da dificuldade da origem dele. Ele era um professor de literatura que ganhava pouco, casado com uma atriz francesa, ele tinha um talento, mas ao mesmo tempo ele queria crescer, ele queria viver de música, era muito difícil. Então já tinha os Beatles ali, tudo competia em inglês, então como fazer, ele era baixista. Então, como conseguir ter sucesso? Então, ele vai contando a história dos fracassos pessoais, dos fracassos da banda. De repente, tu vai abrir as cortinas e tem duas pessoas sentadas, teu pai, tua mãe, enfim. Então, é legal porque ele vai criando, mostrando as fragilidades do Police e, ao mesmo tempo, exaltando essa banda, mas fazendo autocríticas, né? Então, eu acho uma obra interessante porque ele não está interessado em mostrar apenas o lado bom da coisa, ele mostra o seu lado B também. Isso me chamou a atenção, que é uma biografia que ele fez, ele escreveu. Claro, li em português, mas diferente de alguém escrever, ele mesmo, exatamente, ele escreveu a biografia. Ele assinou e escreveu. Aliás, só um parênteses, a gente estava falando do Paralamas, para quem não lembra, para quem não sabe, o Paralamas tem um recorde do Gigantinho, né? Dois shows na mesma noite. Eu estava nesse show. Eu também ia falar do Legião. Vou contar uma história aqui também, que eu tinha uma namoradinha que no auge do disco 2 do Legião Urbana, né? Eu comprei meu ingresso 2 semanas antes e a minha namoradinha então comprou, a mãe dela comprou, chegou na hora lá, já com o ingresso deu, passei na roleta e a minha namoradinha ficou, né? Então assim, ali foi o desfecho trágico de um namoro, mas assim, porque eu acabei não vendo e obviamente tive que acompanhar, assim, e ela foi barrada e... Sendo barrista para nós, né? Nenhuma banda gringa conseguiu botar o tanto de gente que o Paralamas botou de Argentina. Nem essas bandas que vieram no seu auge. E eles iam tocar até, e olha por eles, faziam o terceiro show, eles cortaram o áudio mesmo. Sim. E foi muito interessante porque eles estavam vindo de uma... 85, né? Na verdade, uma banda já de 2 anos antes, eu tinha Vital Sua Moto, que começou a tocar na Rádio Fluminense, que era como a gente teve Ipanema aqui, mas também na Rádio Maldita do Rio. E eles fizeram esse sucesso imenso. E o Rio Grande do Sul tem essa parte do rock and roll. Né? A gente tem, eu não gosto muito desse termo, MPG, rock gaúcho, mas a gente sabe que existe esse segmento. E os Paralamas, eles sempre vieram muito pra cá. Eu acabei de assistir um show deles há poucos meses, dos 40 anos da banda. E eles sempre, mesmo nos seus discos que não tiveram tanta mobilização, tanto mercado, eles vão lançar aqui. Eles sempre foram fiéis ao público gaúcho, especialmente em Porto Alegre.
E ali foi como o Márcio disse, foram 2 shows que lotaram e os caras nem esperavam isso. Tocar 4 horas sem parar, até os dedos sangrarem. E nem eles tinham ideia, noção Não tinham. do sucesso que eles estavam Hoje fazendo. as bandas são engessadas, tu paga é muito elitizado, tu vai numa arena, tu paga aquilo ali, tu pagou 1 hora, é 1 hora que tu vai ter. O improviso, o bis já está tudo no pacote, a gente não tem mais efervescimento. Imagina uma banda hoje ficar no palco tomando uma cerveja que é 2 horas. Não existe isso, nem aqui, nem em outro lugar, né? Aí contrapondo, né, os shows que lotaram, e eu vou contar de um que eu fui que tinha 13 testemunhas, que foi o show do Bolshoi. Não sei se alguém lembra dessa banda, Lembro, sim. Uma banda meio gótica e tal. Uma banda muito legal até. Fizeram o show como se tivesse lotado. Tinha eu e mais 12 testemunhas. Mas eu acho que isso foi mais por culpa da divulgação mesmo, foi mal feita. Eles tinham 1 ou 2 músicas tocando em rádio, então acho que eles vieram no momento errado, talvez. Mas só foi 86, se eu não me engano. Foi no mesmo ano do The Cure, se eu não me O The engano. Cure foi o The Cure. Foi o The Como a Cure. gente vai criando algumas situações, já tem o bloco tudo junto e misturado, né? Então a gente vai falando, eu vou voltando, você me resgatando algumas coisas que ficaram para trás, que eu quero lembrar ainda do The Police, e acho que um pouco mais adiante, que teve a época que o Joyce tinha solo, justamente depois do Bring On The Night, também ele veio fazer um show no Olímpico, e em seguida os membros do The Police, que é o Andy Summers e o Stuart Copeland, junto com o Stanley Clarke, fizeram um gigantinho também no show. Bem experimental, assim. Muito bacana, são shows inesquecíveis, questão de 1 mês, assim, aconteceu essa... O show do Sting choveu pra caramba. A gente tem agora tudo junto misturado, né? A gente tem o Call The Police, que é o João Maroni, vai tocar esse Paralamas, com o Rodrigo Santos, que tocou no Barão, e com o próprio Ed Summers. Então eles tocaram em vários países do mundo, inclusive lugares onde assim, o Police não chegou, eles chegaram, assim. E é interessante, né? Porque tu resgata uma banda que não, digamos que não foi a banda de maior sucesso, como o Led Zeppelin, o Pink Floyd, não tem o mesmo número de seguidores, mas é uma banda que sempre foi muito cultuada, justamente como os Paralamas, por tocar bem ao vivo. Aquela banda que ao vivo era tão boa ou melhor que no estúdio. Então, eles voltaram em 2007 para fazer meia dúzia de shows, para ganhar um Grammy, e fizeram 2 anos de turnê, inclusive no Maracanã, na Argentina, e tinha público para mais 2 anos. Tinha que não quis ficar mais, mas era para 3, 4 shows e 2 anos. Somos órfãos ali. E eu acho que muito do Paralamas também, eles pegaram, é o tempo certo das coisas, né? Com o sucesso do Passo do Lui, que teve o Passo do Lui praticamente das 10 faixas, 8 são hits. Então eles tiveram, e foi bem no ano do lançamento do Passo do Lui, que estava bombando na rádio. Era Scar, Romance Ideal, Óculos então tocou a exaustão. E vários sucessos em sequência, então acho que isso colaborou também para aquele volume de gente que foi nesse show, né? Com certeza, por isso também tem essa coisa de ser aquela coisa do reggae, do rock, do ska, com acordes, uma harmonia sofisticada, acordes de nona, 13ª, acordes de jazz, e ao mesmo tempo tem uma coisa new wave, né? E ainda apostar na questão da figura do líder, né? Do líder que virou um sex symbol, né? O cara fazia a propaganda de, sei lá, erótica, perfume, cueca, né? Então, ele sempre para eles tinham que se virar de ser famosa, então o cara usou também a aparência, as partes, né? Então, mais um bloco aí para a gente fazer também, para não dizer que eu não falei de polêmica, eu vou provocar aqui o Márcio, para ele falar sobre aquela história do Raul Seixas, que eu queria que comentasse um pouco junto com o Marcelo Nova, se de fato tem ali a evidência de que o Marcelo do Camisa de Verdes, né, estava explorando o Raul Seixas, né? Mas isso em seguida, porque eu quero anunciar aqui, na presença da nossa diretora aqui, Karina Gertz, né, está aqui só supervisionando se eles estão bem comportados, aqui se não anda saindo, né, mas está tudo certo por enquanto, não, né? Café, cigarro e trago aqui, um oferecimento da Marfim Catering, gastronomia de alta qualidade, serviço de buffet, pratados, mesa gourmet, tábua de frios, coquetel, brunch, coffee break, finger foods, atende a todos os tipos de eventos. Siga no Instagram ali no @Marfim Catering ou no contato por 51 99 363 7687. Na presença também do Marcelo e do Márcio, Rodrigo aqui. Vamos falar então para não dizer que eu não falei de polêmica. E afinal, quem ali nessa história aí, Márcio, do Raul Seixas, já em final de carreira, numa situação mais debilitada, se apoiou na força do Marcelo Nova resgatar, ou o Marcelo de fato queria pegar a carona do sucesso do Raul? Não, o Marcelo Tem essa polêmica, não sou eu que estou falando.
ele realmente teve. Mas o Marcelo não precisava disso na época. Ele saiu meio que no auge do Camisa de Vênus também. Teve essa... E ele não precisava, ele realmente deu uma força, um apoio muito grande pro Raul, que já estava... Ele não aguentava cantar 3, 4 músicas sem precisar sentar ou conseguir cantar até o final as músicas. O Marcelo tentou dar uma força dele até o final. Aliás, o Raul, para quem não sabe, ele foi produtor, né? Sim. De artistas até totalmente diferentes, assim, e ele foi responsável por vários arranjos icônicos, até da música brega, tá, para quem não sabe. E o Raul, espertamente, ele tinha um feeling, ele pegava muitos b-sides de discos ingleses, de bandas desconhecidas, ele aproveitava as batidas e fazia a música dele em cima dessas batidas, ele meio que chupava os caras, né? Mas tem fã que não gosta disso, mas é verdade, ele fazia isso sim. E a Marcelo concorda ou tu acha que ele estava no sucesso ali? O Raul, ele é uma figura extraordinária, porque ele realmente, como o Márcio disse, né, ele é um rock baiano, né? Já que a gente está trabalhando em ideias de segmentos, tinha um sotaque ali diferente, uma pegada diferente, embora as referências dele sejam universais, como Elvis Presley, né? Mas já tinha uma percussão, já tinha outros elementos, outros temperos na música. E o Marcelo Nova, a Camisa, também é rock baiano. Então ele já tinha uma relação de idolatria. Ele cresceu, tipo, eu quero ser o Raul Seixas, todo mundo tem um... E engraçado que o Camisa de Vênus, no caso, nessa proporção também, foi um show enigmático também. No caso do Camisa de Vênus, ele estourou sobretudo em Salvador e aqui em Porto Alegre, muito pela rádio de Ipanema FM, né, que fazia. Então eles vinham direto para cá e depois... Sim, e eles acabaram alimentando esse segmento gaúcho também. Para quem não é do Rio Grande do Sul, a gente é muito bairrista aqui, né, nossa aldeia, mas assim, é equivale ao que seria a Rádio Fluminense, a maldita tem um filme agora que está rodando. Sim. Né? Então é a nossa sequência, inclusive a é 94.9. Então. Era uma rádio que botava música ao vivo, a gente conseguia, para quem não é dessa época, a gente tinha que, para ter a música que a gente gostava, tinha que botar uma fita cassete, ficar esperando a rádio tocar. E a gente podia pedir uma música, na hora do ouvinte. E a gente podia fazer um programa. Então tu pedia a música e tu ficava ali conferindo o celular no relógio, para depois cortar, cortar as emendas da música. E a gente queria preparar a festa, então a gente pedia, mas como os jornalistas, os comunicadores, eles iam às vezes para a Inglaterra, alguém ia para a Inglaterra e trazia, então eles conseguiam copiar essa música e jogavam na rádio, e a gente só ia ouvir através daquela rádio, não tinha internet. Então a Ipanema nos brindou com versões que... Nós somos a geração Replay. Exatamente. Mas da mesma forma da mesma forma, só para pegar esse gancho, da mesma forma que a Fluminense também lançou Legião e Paralamas, né? Tudo. Teve uma versão aqui, por exemplo, de London, que é do Caetano, que o RPM gravou, que só tocava em Porto Alegre, era uma versão do Gigantinho ao vivo, e só quem morava aqui acessava a rádio ouvia. A mesma coisa a Legião, teve Pais e Filhos, tiraram o disco e só tocava a música do show do doutor. Só para finalizar aquela questão do Raul e do Marcelo Nova, eu também concordo com o Márcio, eu acho que ele não precisaria explorar e não fez isso. Eu acho que ele fez um grande tributo, né, de trazer o mestre Raul para a tona, tentar ajudar a recuperar, e claro que a gente sabia que ele já caía no palco, eu tive amigos, eu nunca fui no show do Raul, mas tive amigos que foram, e no 3, 4 músicas, como disse o Márcio, ele não tinha mais fôlego. Então ele tentou dar alguma dignidade, lembrando ele como artista, para as pessoas não associarem a questão do ele tinha um problema com o alcoolismo. Não. Ele era um artista, um grande artista, e eu acho que o Nova ele foi feliz nesse sentido. Mas entendo que a polêmica realmente existiu na época. E ele polemizando por gente que batia nas costas, abraçava Raul Seixas no auge, e depois, quando ele estava em declínio total, físico, profissional, nem viraram as costas totalmente para ele. Então, Marcelo Nova, realmente, cara, eu tiro o chapéu para ele, com certeza. Baita atitude. Tá certo. Eu quero entrar naquela situação que tu comentou ali sobre a questão de consumo, né? A gente já debateu aqui no piloto que a gente fez sobre a necessidade de consumo, né? Da música hoje. Hoje as pessoas não têm mais paciência para ouvir 1, 2 minutos de música, enquanto naquela época, talvez na nossa época, a gente comprava o álbum, lia as letras, ficha técnica. Queria retomar isso um pouco, né, Marcelo? Sem antes destacar que a Juliana Pitt Arquitetura e Consultoria, onde cada projeto é pensado para um mundo melhor, mais bonito e sustentável. Entre em contato pelo 51 98283
4554. Marcelo, me fala um pouco do que é sociólogo e faz essa leitura da sociedade contemporânea de consumo. A gente, na escola, a gente estudou, a gente aprendeu uma expressão que era chamada mal do século, né? Que era tuberculose, neurose, grandes artistas que sofriam e morriam cedo de tuberculose. E o mal do século, de certo modo, é a ansiedade. Então, acho que o fato das pessoas hoje não conseguirem ver um filme até o final, e de ter que pegar um clipe, às vezes até de um amigo, tu aperta lá e tá vendo o clipe e já passa pro final, dá o joinha, isso revela uma sociedade que não tem paciência para conhecer trabalho de ninguém. Não tem profundidade, quer dizer. Eu acho que a escuta, a produção ela não é tão diferente, mas a escuta ela é mais rasa, né? A gente escuta menos, a gente quer ser ouvido, mas ainda também não escuta. E para a produção, que hoje a gente praticamente a gente escuta música pelo celular, para quem como nós gosta dos graves, é um inferno. Porque tu não, eu tenho um amigo que os guris conhecem que é holandês, ele tá, nesse momento está em São Paulo. O nome do artista? Chama-se Marcel van der Zwan, o nome artístico dele é Sirvandês, um grande amigo, foi meu professor até de contrabaixo há alguns meses. E ele dizia, eu lamento muito que eu componho no contrabaixo, eu adoro os graves. E tudo que as pessoas, eu faço música de 8, 9 minutos, com músicas instrumentais, por si só já não tem um público. E quando as pessoas vão me ouvir, elas não conseguem nem escutar a frequência do grave do meu baixo. Então alguns instrumentos são mais desfavorecidos que outros. Mas eu acho que a gente tem, assim, muitas questões. Uma delas é que todo mundo pode ser um artista. Antigamente tu tinha que chegar e fazer uma demo e contar... Vender um carro, a casa para gravar. Isso, gravar uma demo e ter alguém te apadrinhar, tu ter sorte de ter muito talento. Hoje tu pode pegar teu celular, gravar uma canção, sem masterizar áudio nenhum, sem nada, sem ter um profissional qualificado operando esse vídeo, e isso viralizar e tu ter 1 milhão de seguidores de um dia para o outro. Virar dancinha de TikTok. Então assim, tem um lado que populariza, democratiza a produção e o consumo da arte, não só da música, mas tem um outro lado que enfraquece, porque dentro desse aspecto a gente não tem mais uma referência de qualidade. Então, eu acho divertido, as pessoas querem música como entretenimento. Eu tenho outra abordagem, eu gosto de música como conhecimento. Claro. Então, a pessoa hoje ela não está tão interessada em sentar e ouvir uma música, né? Ela simplesmente a música entra. E outra ideia que a gente vinha com, a gente acompanhava a música pelo que a rádio colocava. Então a gente tinha fita cassete para construir a nossa playlist. Hoje tu constrói a tua playlist, tu não precisa mais. Tu simplesmente tu vai lá no aplicativo qualquer e tu faz a tua pasta. Tu escuta só o que tu quer. Então o papel da rádio também, que eu até usando os timbres, eu fui educado musicalmente pelo rádio nos anos 50. Hoje nós não somos mais educados musicalmente pelo rádio, educados pela internet. Claro que o mercado está ali jogando coisas, mas se tiver um bom filtro é interessante. A gente pode buscar uma música do Afeganistão em questão de segundos. Antes a gente só podia ouvir música da Inglaterra e dos Estados Unidos. Mas por outro lado, a produção e o consumo elas se comprometem em algum nível, porque a gente não tem o crivo da qualidade. Qualquer um, entre aspas, pode ser um artista. Você está assistindo então aqui Café, Cigarro e Trago, aqui, entrando um pouco mais na questão sociológica. Eu, antes de anunciar o próximo apoiador, quero deixar para o Márcio responder se a inteligência artificial está, de fato, buscando mais atalhos, estragando, ou mesmo fazendo que o rock morreu. Mas sem antes eu anunciar o Atria Utilidades, loja de bazar com um mix incrível de produtos, onde você encontra brinquedos, presentes, doces, ferragem, papelaria, higiene, decoração e tudo que seu pet necessita. Localizado na Avenida Borges Medeiros, 2730, Partenon. Siga no Instagram, @atria.utilidades. Então, Márcio Miller, contigo aí, inteligência artificial estraga a música? Cara, ele modifica tudo, né? É uma coisa bem perigosa. É uma coisa ainda que é muito nova ainda. A gente não sabe os limites disso ainda. Então, mas eu acredito que eu como consumidor, eu que primo sempre pela qualidade, nunca um computador vai substituir a qualidade do artista, do músico e tal. A gente, como a gente falou, a gente é da geração do rádio, a gente aprendeu a apreciar de várias formas. Então isso da inteligência artificial em si, não só para música, para outras coisas, sim. É meio perigosa. Tá? Eu não tenho uma opinião muito formada ainda, que é uma coisa muito no princípio assim. Mas eu acho que hoje
Se tu tem um produtor que ele tem condições de jogar, atirar dinheiro, ele faz um artista, da noite pro dia. E o mesmo artista que está fazendo sucesso na semana passada, na outra semana ele já é ultrapassado. É muito efêmero, é muito rápido as coisas. Que nem a gente falou. É a artificialização da música. Se tu né? pega um adolescente num local público escutando música, ele escuta um minuto de outro, eles não vão até o final. Isso aí acelera, eu acho que é o processo da ansiedade em si, que a própria internet gerou nas pessoas. Que não é só os jovens também, nós temos muitos adultos nessa vibe de ansiedade. Então ninguém assistiu o filme até o fim, quer ver até da cena tal a cena tal. Não sei se você está entendendo, é tudo pedaços. Essa questão da inteligência artificial, ela tem uma implicação ética também, né? A gente ainda está no olho do furacão, a gente não sabe bem avaliar. Mas, por exemplo, eu fiz uma experiência. Meu filho trabalha com multimídia, então eu peguei uma canção e pedi para ele fazer lá, botar lá os dados e pedi, quero rock, quero jazz. E eu brinquei com isso, para ver como é que era. E foi interessante, assim, mas na hora eu me assustei que a voz do cantor, que não existe, parecia uma voz de um humano, assim, eu fiquei assustado. Aí mostrei até não mostrei para vocês, eu tenho que mandar. Passei para alguns amigos, músicos, e eles, mas aqui tem falha no tempo, eles fizeram uma análise crítica. Claro que a inteligência a AI que a gente usou era muito limitada, né? A gente não pegou das empresas, a gente pegou o que estava disponível na internet, digita ali a inteligência, tu baixa ali e brinca com a coisa. Mas tem uma dimensão ética, que a música, ela tem uma coisa assim que foi colocada pelo Walter Benjamin, né? Escritor, filósofo. Ele não falou de música, ele falou da arte em si, a aura. A arte, ela tem uma aura, ela tem uma assinatura, e isso é que nos faz humanos. Então, aí é uma invenção humana, mas ela tem um caráter tecnológico que a gente ainda desconhece. Então, por exemplo, tu pode colocar no telão um holograma e botar o Paul McCartney cantando com o John Lennon. É uma experiência, o John Lennon está ali e as pessoas estão chorando e vê os dois juntos. O Barão Vermelho fez parte isso com o fez isso com o Cazuza. É. Mas a inteligência em si, na música, na produção, ela me soa estranho. Porque primeiro que a gente não tem a acuidade ainda, não tem o distanciamento. Na sociologia a gente sempre fala que a gente tem que ter um distanciamento histórico para analisar um fenômeno. Então, mas a sensação é esquisita porque se eu não sei que é uma inteligência artificial, talvez muitas pessoas que não têm uma cultura musical, elas não vão perceber que não é um ser humano cantando. Outros vão perceber. Então a gente ainda vai levar um tempo, vai ter que aprimorar essa inteligência, claro que vai ter que ter uma produção mais qualificada, mas desde já a gente fica claro que tem uma dimensão ética, né? Como é que fica a produção do verdadeiro artista? É verdade. A gente percebeu aqui, né, Café Cigarro Trago é sólido, que é verdade, vai de Raul Seixas e dali a inteligência artificial, em questão de assuntos que a gente em breve também vai estar falando. Eu vou fazer uma provocação nessa hora da nossa apoiadora Gertz Belt, para a nossa diretora aqui, Karina, né, que em breve nós estaremos aí na versão também só em áudio, nas principais web rádios e quem sabe na Rádio Mutante. Ela está me olhando a cara feia aqui, mas a gente vai negociar isso aí, tá? Então aguardem. Eu queria então anunciar Gertz Belt, né? Quer transformar no seu visual? A Gertz Belt tem mais de 20 anos de experiência em realçar sua beleza. Gertz Belt, há mais de 20 anos realçando a sua beleza. Liga agora para o 51 98 544 5514. Então esse aqui é o Café Cigarro e Trago. A gente vai já começando a fazer as considerações finais. Algum destaque do teu livro que tu não apresentou ainda, né? Eu tenho Popcorn, que é o almanac dos filmes de rock, né? É esse aqui, ó. Aí tem desde os filmes dos Beatles, que o Rodrigo falou, os filmes do Elvis. Mas, gente, se vocês assistirem esses filmes, não se preocupem com a qualidade artística do filme, que o que vale realmente é as trilhas sonoras, que são espetaculares. O filme fica em segundo plano, na verdade, né? Mas o filme dá uma realçada. Mas uma realçada. E tem o cinema nacional também, tem Rock Estrela, tem vários, as Sete Vampiras, e aí vai. Vai desde o rock lá do início dos anos 50, 60 até os primórdios. Gary Bonham, né? A versão de vinil e prefácio do Comercial do Filho. Enfim, vamos falando então de rock aqui. Nosso saudoso Kid Vinil, né? Ah, sim. E enfim. Pegando um gancho da questão do filme, né? Esse livro que o Arson apresentou, ele é totalmente ligado ao rock and roll, mas
tem um gênero que trouxe muita música, quase uma redundância, são os musicais. O Renato Russo ele tem uma música chamada 29, se não me engano, que ele fala que ele gostaria, por estar em depressão, de estar lá no época dos musicais, dos romances, né? E os musicais hoje que tem ópera rock, né? Então, assim, é interessante, é uma obra bacana, assim, porque ela vai te dando um espectro maior do filme. A gente tem essa ideia do Help, do filme do Elvis Presley, do filme do Roberto Carlos, mas os musicais eles retratam muito de épocas históricas, né? Especialmente ali nos anos 20, 30, a época da Grande Depressão Americana, quando a gente começou a trazer uma influência brutal dos Estados Unidos para o resto do Ocidente, e eles fizeram como? Através da arte, não foi só através do dinheiro, da indústria bélica, da tecnologia, foi a arte, um conceito, né, de hegemonia, um sociólogo importante. Ele fala assim, ele tenta explicar a influência americana e coloca a hegemonia, porque a gente teve, não é uma dominação cultural, mas a gente foi muito influenciado, ainda é, pela estética americana. Então os musicais também, eles são muito importantes para a gente entender, e hoje os musicais eles vão muito pro rock and roll, né? Tem a ópera rock aí, com artistas, inclusive tem um artista que ele fez o Witz, o palhaço, né? Um cantor que foi fazer o Witz original, né? Acho que nos anos 70, 80. Então é bem interessante esse trabalho de rock, música, cinema, né? Falando em musicais, né, da nossa época, né, eu lembro muito do musical Cabaré, da Liza Minnelli, clássico, né? Quem não conhece, recomendo assistir, vale muito a pena. Eu vou dar um destaque, a gente está falando de filmes, né? Um Trem para as Estrelas dela, Marcelo? Sim, o filme Cazuza de Gato de Oz. Cazuza no estúdio, né? E era uma história do Guilherme Fontes, né? Guilherme Fontes, é. Uma história muito bacana, né? Mas é um filme que passou, talvez, batido, assim, porque a indústria cinematográfica também busca outros conceitos. Né? Aliás, vou fazer uma pergunta para ti, como músico. Agora eu vou. Advogado do diabo. Com relação a biografias, qual a tua opinião sobre as biografias que têm sido feitas ultimamente? Bom, na extensão literária, eu posso dizer assim, que elas são muito mais fiéis do que é a reprodução. Claro, do Oliver Stone The Doors foi marcante, apesar da contestação dos próprios membros do The Doors, né? Eu fui na pré-estreia, na sessão da meia-noite do Cine São no ABC lá, foi... Bom, o pessoal estava até fumando baseado lá. Eu achei que ia pegar fogo no cinema. Enfim, sessões históricas, isso é marcante também. A gente vai também ter o quadro Sexo, Drogas e Álcool, vai ficar para a nossa próxima edição. A gente vai criando os quadros aqui, mas pelo menos já temos 3 aqui, né? E é uma pena, eu tenho que avisar também para os ouvintes que a gente apresenta na versão de áudio as canções, né? E destaca as canções, mas aqui o YouTube vai derrubar, então a gente não vai pecar por isso, tá? Então vamos fazer sempre na questão bibliográfica. Mas assim que me chama a atenção também o filme do Queen, né? Bohemian Rhapsody. Achei bacana, gostei. A do Elvis Presley, eu confesso que... E o Elton John também. E o Dr. John, eu ia fazer essas eles acham que eu acho... As mais recentes, né? Eu assisti do Motley Crue, que eu achei muito legal, mas eu acho que tem muita romantização. Por isso que eu acho que, num caso, o artifício que o cinema tem que trazer para o filme é buscar muitas situações que não diz com a realidade. Que levando em consideração a do Oliver Stone, The Doors, foi uma coisa mais crua. Falou muito, centralizou muito do consumo de drogas do Jim Morrison, o que para a época também foi uma coisa. E hoje talvez ele não conseguiria fazer da forma como ele fez. Hoje ele não sairia daquela forma, com certeza. O complicado assim, é que tu pode ter duas questões dos filmes, né, dos biográficos. Uma coisa é tu fazer o filme do artista que já morreu, ele não está aí para se defender na versão. E o outro é tu fazer do artista que às vezes até produz. O Brian May, por exemplo, ele estava ali na questão do filme, já tinha experiência, supervisionou. Vocês podem perceber que ele tem um erro gráfico sobre isso no Brasil, né? Ele foi criticado porque ele teria, entre aspas, higienizado, né? Tirado alguns aspectos do Freddie Mercury e enfatizado mais a relação de uma amiga. E a referência do show que foi no Brasil. Houve um problema ali também. E o Elton John também. Mas isso aí o diretor acabou explicando, que foi por uma questão de tempo do filme. Ele teve que perder. É que para quem conhece a história sabe que foi, né? O brasileiro, né? Sabe? Foi muito intimamente, né? Sim. Basicamente. Aliás, Love of My Life é uma versão do show nacional. O que estourou mesmo foi, né? Essa canção ao vivo no Rock in Rio, voltando lá. Aliás, como foi importante aquele 85, né? Aquela ali.
porque é um marco, virou uma referência de um festival, um dos maiores do mundo, inclusive, né? Que é um festival que não tem mais rock praticamente, né? Eu não vejo nada programático, mas que é estranho, um festival de rock que não tem rock, ou tem pouco rock, né? E claro que ele vai abarcando outros estilos, por um lado é algo democrático, por outro lado é uma descaracterização da proposta original. Tem pessoas que não se importam, tem pessoas que gostariam de ver rock, mas isso também demonstra o quanto o rock está em crise, porque tu não tem hoje artistas de referência para bancar, para lotar um espaço comercial, shows menores, o filme também do Cazuza também, né? Teve muita não, e a cronologia também ela foi meio, né? Porque teve fatos que Você em tempos diferentes, né? Ainda que possa ter alguns artifícios ali para encurtar ou de produção. O problema é que hoje a gente não tem nenhuma banda com perfil de grande banda. Hoje não se tem. Eu acho que a referência aí das maiores é o U2, que o U2 trabalhou muito com vídeo e cinema, né? Tem muito trabalho de filme, né? Acho que o U2 foi uma banda que aproveitou muito da tecnologia, e se aproveitou bem, no bom sentido. Show, né? assim, muita técnica, né? Eu vou retomar de novo, eu sempre estou resgatando os temas, mas aí, depois de todas essas nossas conversas, passando por todos os assuntos, né? Misturando ali, pergunto o rock errou? Aí uma hora a gente vai mudar o conceito, mas pelo menos que na verdade fazer refletir. Você que está aí, faça seu comentário abaixo também, né? Eu acho que é mais a vida que mudou, as coisas mudaram, o nível artístico mudou, a realidade mudou. Hoje hoje é mais importante tu ter uma batida do que ter uma mensagem numa música, entendeu? Hoje é mais importante um ritmo, uma batida, a letra é secundária, a letra tu bota qualquer porcaria ali e as pessoas aceitam. Hoje infelizmente está virado nisso. Então, tipo, mas tem bandas dos anos 80 que envelheceram muito bem. Depeche Mode, The Cure, eles envelheceram muito bem. Pô, o The Cure lançou um disco agora, semana passada. Então, a onda retrô, né? A gente vê no YouTube assim, o show do Spirit for Fears. São lotados, que são caras que iam, como a gente, nos anos 80, levando os filhos agora. Como o pessoal tem essas coisas envelheceram, né? Esse pra mim foi o mais chocante. Aliás, os shows nas arenas mudaram o perfil, virou uma coisa meio família, né? Eu vejo pai, mãe, namorado, tio, cunhado, papagaio, cachorro, pet, planta. As pessoas estão indo no programa de família. Tem um cara também no show que tem que fazer uma prestação, tem que tirar um empréstimo no banco, financiar um ano antes, tá dentro uma arena hoje em dia, né? A cultura em si ficou cara, a cultura ficou cara, né? A cultura hoje não é mais popular. No futebol a gente vê isso também, claro, né? Isso fez a música, né? Enfim. Não, tudo virou um grande comércio hoje em dia, não tem como fugir disso. Esse é o capitalismo. Bom, vou recomendar aqui então um dos nossos apoiadores também, Casa Plural Música, Arte e Cultura em um só lugar. Eu já tive o privilégio de tocar lá e também de ensaiar. Locação, espaço para eventos, pocket shows, estúdio para gravação na rua André Poente, 136 Independência. Entre em contato lá com o nosso amigo Beto, pelo telefone 3519-7503, ou no Insta Casa Plural Porto Alegre. Recomendo, né? E vamos estar lá em dezembro, possivelmente fazendo o desfecho de 2025 e 2024, mais um show de acordes e bandas e artistas, né? A gente também vai fazer um destaque sempre nos próximos programas aí de um artista daqui da nossa aldeia, né? Para que a gente possa também evidenciar os talentos não só daqui, mas de outros, mas que merecem um destaque. A gente combinou de focar mais em artistas nacionais, porque, pô, tem trocentos canais falando de bandas do YouTube, Beatles, e artistas nacionais tem muito pouca gente falando. Aqui uma sala musical, afinal de contas, papos aleatórios de mesa de bar, né? Seja você convidado aí, sempre acompanhe aí nas mídias da Universo Online. Eu quero agradecer já de rompante aqui, que o nosso tempo está estourando, a presença do Marcelo Noronha, do Film Leader Blogger, né? Do nosso senhor, eu, Rodrigo Risoto, aqui, na presença da nossa diretora Karina Guedes, para esse programa Café, Cigarro e Trago. Espero que vocês tenham curtido aí. Considerações finais rapidamente aí, o que vocês acham, quem vai a próxima pauta, o que vocês querem falar. Enfim, mandem também nas suas sugestões, né? Alguma sugestão? Para pegar mesmo de agradecer o programa aqui, que é muito interessante a gente poder sentar e refletir uma hora, porque nesse mundo da ansiedade que a gente falou, as pessoas mal conseguem conversar com a esposa, com o marido, com os filhos, o mundo que a gente mais manda mensagem pelo WhatsApp.
Então a gente poder sentar e ter papos aleatórios, né? Eu acho que é quase terapêutico, assim. Perfeito. Márcio, tua consideração final. Agradecer a vocês, o saco, a paciência de todos vocês, por terem nos aturado até agora. E dizer que foi muito legal. É um projeto, um sonho de 35 anos se realizando agora. Trabalhar ao lado do Marcelo, do Rodrigo, que são pessoas da antiga que a gente está durando muito mais que muitos casamentos, hein? Vem com a gente então, aproveite e sempre acompanhe aqui nas redes sociais aqui do Universo Online, diretamente aqui do Shopping João Pessoa, nos estúdios aqui. Foi um prazer então fazer esse programa para vocês e espero então sempre no próximo programa. Até lá, bye!